aí, pessoal do Divã Literário, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conhecer o livro Duna, do Dr. Frank Herbert, e é publicado pela editora Aleph. Um livro que, por incrível que pareça, hoje é muito atemporal por discutir assuntos que hoje estão presentes na nossa sociedade. A gente vai descobrir por que esse livro é tão bom depois da vinheta. Pessoal, bem-vindos de volta. E no vídeo de hoje a gente vai mergulhar nesse universo tão complexo do livro Duna. E vamos mergulhar também nas suas histórias, intrigas e jogos políticos complexos. Afinal, esse livro ele fala muito sobre política, sobre intrigas, fala também sobre temas muito atemporais hoje na nossa sociedade. Sustentabilidade, preservação ambiental, sobre o uso de recursos, de exploração deles. É um livro bem completo, se a gente for parar para pensar. Uma coisa que, infelizmente, as duas adaptações da HBO não nos entregam do jeito que deveriam. E a série da HBO também, apesar de ser muito bem trabalhada, também não está entregando isso. Mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o livro Duna, que trouxe assim, uma boa perspectiva. Eu, inclusive, foi uma experiência bem interessante, porque eu comecei a ler em formato de audiolivro. E foi, para mim, uma novidade. Inclusive porque eu não tinha tanto contato com outros formatos além do livro físico, que sempre vai ser a minha preferência, o e-book. E o audiolivro, para mim, foi uma novidade. E, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre o autor Frank Herbert. Eu vou ler aqui na minha colinha no resumo, porque esse livro foi publicado por ele em 1965, e uma década bem interessante, porque a gente está lidando com vários avanços tecnológicos, e foi nesse contexto que o autor escreveu esse livro. Inclusive, ele foi jornalista, foi escritor bem aclamado, não só pela sua obra Duna, mas por as outras obras seguintes. Afinal, esse livro vem de uma série de vários livros, e ele ganhou, inclusive, 2 prêmios, o Prêmio Nebula e o Prêmio Hugo, por suas obras literárias. E a gente vai falar um pouquinho sobre o enredo do livro, que é dividido, o volume 1, no caso, o Duna, é dividido em 3 tomos. O primeiro, chamado Duna, que ainda se passa em Caladan, terra natal da Casa Atreides. E nesse momento a gente está falando do herdeiro da Casa Atreides, o Paul, que é um adolescente de 15 anos, que ainda está em desenvolvimento, sendo treinado, inclusive, pela mãe, que foi membro proeminente de uma irmandade de mulheres, a Irmandade das Bene Gesserit, e eu vou falar um pouquinho sobre elas daqui a pouquinho. Mas nesse contexto aqui, o Paul, bem como a família dele, estão passando por algumas mudanças muito pontuais. Afinal, o Imperador Padshah deu para eles, os Atreides, o controle do planeta Arrakis, que é um grande feudo onde está sendo explorado um dos recursos mais valiosos daquele planeta, não só para eles, mas para todo o universo, que é a especiaria, também chamada de melange, que tem um alto valor comercial, também é considerado um fármaco alucinógeno, e é muito importante, inclusive, para o povo originário de Arrakis, os Fremen, porque eles têm outro uso para o melange, mas para o universo de um modo especial aí, essa especiaria ela tem um alto valor comercial, podendo, inclusive, facilitar as viagens interespaciais. Duna foi criado e construído como uma espécie de distopia, porque o universo aqui que o Frank Herbert cria é um universo após uma guerra na humanidade, na Terra, que reconfigurou todo o universo. E tanto que as máquinas e o nosso contexto tecnológico que a gente tem hoje, tipo isso aqui que eu estou fazendo, já não existe nesse contexto. Então, ao mesmo tempo que a humanidade evoluiu muito, temos viagens interestelares, ao mesmo tempo ela regrediu em alguns aspectos, fazendo com que eles tivessem contextos e vivências totalmente diferentes. Quem teve a oportunidade de ver as 2 longa-metragens, adaptações dos primeiros 2 volumes dentro do volume 1 de Duna, e quem teve a oportunidade também de assistir a série da HBO, que eu vou deixar a capa aí para vocês verem, vão ver o contexto que está sendo mostrado ali. E o livro em si, ele é dividido em 3 partes, como eu falei. A primeira parte em Duna, que eu estou fazendo aqui um resumo de antes eles irem para o planeta Arrakis, que passa a ser o feudo da família Atreides, e o livro 2, Muad'Dib, que é quando já estão lá em Arrakis, e o livro 3, o Profeta, que ele quando temos o desfecho e a jornada do Paul Atreides até chegar a um desfecho bem interessante, porque ele passa a ser o novo imperador a partir daquele planeta, daquele contexto. Ele é o genro do atual imperador, Padshah, e a partir dali começa uma jornada de ascensão por Paul. O interessante aqui é que a transferência do planeta Arrakis para a família Atreides foi toda uma trama política ali entre o imperador e a casa Harkonnen, que era até então quem realmente explorava esse planeta. E foi uma trama política ali tão complexa que, em parte, ela foi manipulada ali por essa irmandade, que é a mãe do
Foucault era parte, as Bene Gesserit, que inclusive é uma irmandade que, gente, ela é muito complexa. Ela não só manipulava e alterava curso de histórias ali, ela praticava várias coisas, inclusive eugenia, e é uma irmandade que manipulava várias esferas ali, não só da vida pública, mas da política. Elas decidiam até que casas poderiam ascender e que outras poderiam cair. Chega a ser bizarro o poderio que essa irmandade de mulheres tinha, não só pelo controle societário que elas tinham, mas pela forma como elas manipulavam a sociedade. E é um tanto assustador ver isso. E agora eu vou falar um pouquinho dos temas, dos eixos temáticos que esse livro aborda, porque ele fala de sustentabilidade, exploração de recursos. Para os Fremen, bem como o planeta Arrakis como um todo, o bem mais valioso deles é a água. Ainda que a especiaria esteja sendo ali explorada e disputada, inclusive, por várias casas, não só pelos Atreides e Harkonnen, mas por essa questão da exploração de recursos, ela também chega a ser um motivo, inclusive, para a colonização de planetas. Qualquer semelhança com a nossa realidade aqui, em que vários países foram colonizados para a finalidade de exploração de recursos, não é uma coincidência. A gente pode analisar a partir do livro Duna problemas sobre processos de colonização para fins de exploração de recursos. A gente também pode analisar também a questão da sustentabilidade ambiental, como essa exploração de recursos afeta no curto e no longo prazo, como os países vão viver, como esses povos vão viver. A gente está vivenciando uma situação de antropoceno muito séria, e que a exploração dos recursos hoje está nos afetando de modo que até a vida no planeta está ficando quase insustentável. E os recursos naturais que a gente tem hoje não vão durar para sempre, e não vão durar para as próximas gerações. Foi bem interessante a leitura desse livro, para que eu possa também, não só eu, mas acredito que você já tiver a oportunidade de ler esse livro, perceber como a preservação ambiental é importante para a gente, não só do agora, não só pensar em consumo consciente, preservação ambiental para a qualidade de vida mesmo, mas também pensar nas futuras gerações que sofrerão lá na frente os impactos, porque alguém vai pagar essa fatura lá na frente. Se não for nós agora, mas apesar que nós já estamos pagando isso. Olha como está a vida no planeta. A cada ano o planeta ficando mais quente. E essas são reflexões que, por incrível que pareça, o livro Duna me fez ter também, porque isso meio que afetou também até a minha própria forma de consumir, porque eu estou passando a praticar consumo consciente. Claro que não de todo, infelizmente, não de todo, mas eu me esforço a cada dia para mudar minha forma de consumo pensando nisso, lá nas próximas gerações. Alguém vai pagar essa fatura pela exploração ambiental. E eu vou falar agora da experiência de ler Duna em 2 formatos, porque eu li esse livro pela Esquilo. A tia Esquilo me deu esse livro em formato de áudio. Foi uma experiência bem interessante, que eu acho que também é válida, porque a gente aprende, na verdade, eu vou falar bem a minha experiência com o áudio, que ao mesmo tempo que foi positiva, porque a gente tem a oportunidade que, enquanto está fazendo alguma coisa, escrevendo algum texto, ou fazendo tarefas domésticas na cozinha, você pode ter a oportunidade de ler o livro em formato de áudio. Isso é até positivo, mas qual é o contra dessa experiência, que para mim não foi tão positivo? A gente não tem a oportunidade de, por exemplo, destacar trechos. Não é como se a gente pudesse ler e pedir, tipo, para Alexa, destaca, por favor, esses trechos aqui, desse trecho a tantos minutos, esse pedaço é importante. Não tem como a gente fazer isso. E se você se perder durante a leitura, em um ponto que talvez seja muito importante, o que a gente é obrigada a fazer? É obrigada a voltar alguns minutos naquele trecho que você estava ouvindo, para poder ouvir novamente, para poder fixar aquilo ali. Mesmo sendo uma obra de ficção, as obras de ficção também exigem que a gente preste muita atenção. Uma obra em áudio, ela traz uma carga de complexidade na hora de analisar a obra, a leitura em si, que igual, se não maior que a dos livros físicos ou livros em e-book. Agora estou tendo a oportunidade de ler esse livro novamente, já em e-book, para poder destacar ali alguns trechos. Eu estou em 40%, só que assim, eu estou destacando aqui, vendo como é que é essa questão de ler essa obra em áudio, porque, gente, foi tão interessante eu ler em audiolivro, mas eu quis ler novamente essa obra em áudio, mas também em e-book. E eu tenho e-book aqui no Kindle, e estou tendo a oportunidade de novamente a poder reler, mas agora destacando as coisas que eu achei mais interessantes, de poder ter essa oportunidade de também registrar ali o que eu estava pensando em cada trecho da leitura. E é muito interessante a gente ver que a obra é dividida em 3 partes, sendo que a atual esposa dele, que é a princesa Irulan, ela funciona meio que como uma historiadora ali, registrando tudo que o Paul fez, desde quando ele saiu de Caladan até a ascensão política dele como imperador, e ela está registrando todos esses eventos. A partir do
casamento deles, ela meio que funciona como uma historiadora política, registrando todos os eventos que se passam ali na vida do Poe, na vida pessoal dele e na vida política dele. E essa obra, ela tem um potencial muito grande de discussão sobre política, sobre economia, sobre como a sociedade pode se modificar a partir de pequenas decisões, de macros decisões também. E é uma obra muito interessante. Eu subestimei até um pouco a obra literária e eu li em formato de áudio até como uma forma também de surpreendentemente me tirar de uma ressaca literária. Depois de ter lido o livro, onde se chora 3 vezes. E depois que eu li Duna, foi assim muito interessante. E eu tô tendo a oportunidade de reler esse livro agora, justamente destacando esses pontos importantes que o áudio não me permite. Ler assim, em formato de áudio é bom, mas assim, um livro que você não tenha tanto compromisso assim de aprender, de também interagir com a história. Um livro um pouco menos complexo é muito bom ler em audiolivro. Mas um livro como Duna, que é bem complexo, foi uma boa experiência de leitura em áudio, mas sendo tão complexo, eu recomendo ler em e-book ou físico mesmo, que é para a gente poder fazer ali as marcações, compreender em muitos aspectos e trechos ali como é que os arranjos políticos se dão, porque esse livro fala muito de política, gente. Duna fala demais de política, e principalmente porque ele é uma obra muito complexa que fala pra gente, inclusive, sobre como o ser humano ele consegue interagir em benefício próprio, porque muitas mudanças ali, inclusive a entrega de Arrakis para a família Atreides, depois tirada ali da casa Harkonnen para a casa Atreides, foi uma trama, e uma trama muito bem engendrada e complexa, que tinha muito mais coisas por trás. O livro em si ele é muito bom para analisar sobre política, sobre aspectos da política que normalmente a gente não prestaria atenção. Em uma obra, por exemplo, de não ficção que fale sobre política, a gente entenderia o cerne em si, mas as obras de ficção, elas falam tanto sobre isso, gente, que se a gente parar para prestar atenção, elas falam mais sobre a nossa realidade, sobre nós mesmos, do que a gente pensa. E foi uma experiência muito válida ler Duna. O Frank Herbert, ele nos entrega um livro tão completo e tão complexo, e a gente fica até surpreso de não conseguir valorizar mais. E fica aqui a minha dica, gente, para a gente valorizar mais as obras literárias. É tão importante isso, é tão importante, gente, porque as obras literárias de ficção, elas fazem a gente refletir sobre como a nossa sociedade se constrói, e com temas tão importantes como preservação ambiental, sustentabilidade ambiental e exploração de recursos naturais que são finitos. Vale lembrar, os recursos naturais são finitos, gente, eles vão acabar. Então a partir daí a gente precisa ter esse entendimento de que a gente precisa preservar o que temos agora para que amanhã as próximas gerações se beneficiem desses recursos também, que eu sei que não chegarão para todos, mas para todos que for possível levar, vamos fazer o possível para que seja levado. E vamos aprender também a ser mais justo na divisão dos nossos recursos. A gente precisa aprender, gente, a ser mais justo na divisão dos nossos recursos. Essa leitura ela foi tão válida no sentido de fazer a gente refletir sobre divisão de recursos, sobre ser justos uns com os outros. E essa obra também mostrou o que a ganância é capaz de fazer com o outro. E foi uma experiência super filosófica, super complexa e muito válida, que eu recomendo para vocês. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito dessa reflexão sobre Duna. E se você gostou desse conteúdo, é só continuar acompanhando aqui. E se você gosta de leitura, literatura e tudo relacionado ao mundo dos livros, é só se inscrever e ativar o sininho, que é para não perder nenhuma novidade do canal. E tchau, gente. Até a próxima oportunidade.